Olá, queridos, mais uma vez, batendo um papo gostoso, e hoje quero trabalhar um pouquinho sobre o processo de santificação do crente. Santificação, prioridade absoluta para a vida do crente. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, sinta-se à vontade, se inscreva e, terminando, dá o seu like ou dislike, e sempre estaremos nos encontrando para trabalharmos sobre algum assunto. Logo começaremos a exposição bíblica de um livro. Ainda não escolhi o livro, mas assim que escolher, já de cara nós faremos a introdução desse livro. Mas o nosso assunto hoje é santificação. É interessante, por que será que Deus instituiu esse processo de santificação? Ele idealizou esse processo. Ele, sabedor de que nós ganhamos a salvação, somos considerados perfeitos para o Pai, mas ainda estamos vivendo nesse mundo corruptível, com esse corpo que precisa se revestir da incorruptibilidade. Ele ainda não se revestiu, nós estamos aqui ainda, aqui é a terra. Aqui nós estamos na mesma luta que o apóstolo Paulo teve quando ele falou que aquilo que ele gostaria de fazer ele não fazia, mas aquilo que ele não queria, isso acontecia. É aquela luta, né, com essa carne pecaminosa que muitas vezes, aliás, sempre, né, quase cotidianamente, nós somos convidados a lutarmos contra esta carne. Contra a concupiscência dos olhos, o desejo da carne, é uma luta. E santificação é luta. É uma luta constante que nós temos que travá-la enquanto estamos aqui na terra, aguardando até aquele dia que vai cessar totalmente essa luta. Mas por enquanto, a luta é grande. E Jesus nos ensinou como mantê-la. Eu gosto muito da ideia quando Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que seria buscar primeiro o reino de Deus? Jesus Cristo já implantou o seu reino aqui na terra, só que ele ainda não ganhou toda a sua plenitude, porque isto vai acontecer quando a igreja for arrebatada, então o reino vai estar concretizado, mas o reino já foi estabelecido. Já teve a inauguração. A inauguração foi com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, com a vinda dele, o reino está estabelecido. Agora, essa ideia de buscar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, sempre que nós imaginamos no reino de Deus, nós imaginamos esse reino concretizado, no céu onde tudo vai ser perfeito, não vamos ter mais os problemas que enfrentamos hoje. Então, a nossa expectativa nesse processo de santificação é buscar o reino de Deus, é imaginar que um dia nós seremos perfeitos, mas enquanto ainda não adquirimos a perfeição, nós temos que lutar com muita disciplina para dominar esse corpo que tem muita tendência para o erro. Então, a busca do reino de Deus é nós buscarmos aquela perfeição que nós vamos ter no céu. Embora nós não vamos alcançar, mas esse processo, ele existe na vida do crente e o Espírito Santo é quem nos ajuda a vencer as terríveis tentações. Na busca do reino de Deus, somos levados a sentir um pouco do céu. É interessante, nós temos tantas lutas na vida cristã, né? Mas muitas vezes nós, quando estamos assim, em boa, plena comunhão com Deus, nós sentimos um pouco da presença do céu. Há aqueles que defendem que não precisa ir à igreja, fica em casa e você não precisa ir para o culto no domingo. Meus queridos irmãos, acho que não tem momento mais auspicioso quando nós estamos
em culto, no louvor a Deus, ouvindo a mensagem, vendo Deus tocar na vida das pessoas. Aí nós, em resposta à mensagem, nós cantamos a respeito da nossa fé. Meus queridos irmãos, há cultos, quase todos, mas tem aqueles cultos bem especiais que nós sentimos um pouco do céu. Eu tenho cultos memoráveis na minha mente, quando vê a igreja assim, numa vibração. Um dos cultos que eu mais gosto é o culto que nós levantamos ofertas missionárias. Meus queridos irmãos, naquele dia todas as famílias vêm com os filhos para frente e a música começa a tocar e o povo saindo e contribuindo, muitos com lágrimas. Meus queridos irmãos, é sentir um pouco do céu. Por isso que aqueles que não frequentam a igreja ou ficam em casa, eles perdem capítulos assim maravilhosos de que nós podemos já sentir um pouco do céu aqui na terra. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É interessante essa paz com todos. Eu ouvia de alguém essa semana, não consigo me lembrar, essa pessoa disse que vivia muito bem com ela mesma porque ela não se indispunha com ninguém. Qualquer pessoa que poderia ser o seu adversário, ele responderia com amor, com carinho para com essa pessoa. Se ele tivesse a oportunidade de fazer o mal, ele não faria o mal, faria o bem. Parece que esse deve ser um processo, eu sei que é difícil. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas com as quais eu não tenho muita afinidade, mas toda vez que eu encontro com essas pessoas, eu tenho que mostrar amor, eu tenho que mostrar gentileza, eu tenho que mostrar carinho, respeito para com essas pessoas. E isso traz paz entre eu e essa pessoa. Então aqui tem uma dica muito interessante, mesmo que seja aquele adversário mais temível, viva em paz com ele, viva em paz, porque você vivendo em paz com todos e acompanha essa paz a santificação de vida, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não estamos envolvidos nesse processo, nós somos desconhecidos do Senhor. A paz com todos e em santificação é que nos leva a conhecer o Senhor e saber quem é o Senhor, e nós adquirimos confiança de que um dia nós vamos vê-lo. Ok, 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Queridos irmãos, nós somos escolhidos para entrarmos nesse processo de santificação, em obediência ao Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue precioso para nos lavar, para nos limpar. E quando isso acontece, nós exalamos a graça, a paz, e nós multiplicamos essa paz. Nós multiplicamos essa graça de uns para com os outros. Não existe coisa melhor do que vivermos em santificação do Espírito e em comunhão, exalando a paz e multiplicando essa paz, multiplicando essa graça para com aqueles que são os nossos irmãos em Cristo. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. A imoralidade sexual provavelmente é um dos pecados que mais atinge o ser humano. É impressionante, meus queridos irmãos, como essa imoralidade sexual está arraigada no povão, no mundo. E você não pode vacilar na internet, qualquer clique que você dá, você já está diante de algo que leva você a poluir a sua mente numa imoralidade sexual. É como alguns dizem, uma fábrica de parafuso vai vender um parafuso, coloca lá uma mulher seminua. E isso é constante. As novelas, os filmes
quanta imoralidade sexual. Agora, o processo de santificação envolve a gente não ver isso. Escolher os filmes, que filme eu vou ver, que programa eu vou assistir. Porque, meus queridos irmãos, não podemos expor os nossos olhos, os nossos ouvidos a tanta imoralidade desse mundo. E essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Queridos irmãos, santificação de vida deve ser prioridade absoluta do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, desde que levantamos até quando vamos dormir. Esse processo deve ser absoluto na nossa vida. E terminando, santificação, prioridade absoluta para a vida do crente. Devemos entender que a santificação é tão importante quanto a comida que nós comemos diariamente. Você não pode ficar sem comer, senão você enfraquece. Você não pode ficar sem beber uma água, senão você fica com o seu corpo sem esse elemento fantástico que Deus fez, que é a água. Da mesma forma como nós precisamos comer, precisamos dormir, nós precisamos priorizar a santificação de vida, porque é assim que Deus quer. E com a santificação de vida nós agradamos a Deus. Com a santificação de vida nós impactamos vidas. Que Deus nos abençoe grandemente e que levemos a sério esse processo de santificação numa íntima comunhão com Deus e também não nos esquecendo da disciplina que devemos ter. Disciplina séria. De repente vem a vontade de ver um filme. Que filme é esse? O que você sabe do filme? Se você não sabe nada, não assiste. Procure informações mais precisas sobre aquilo. Muito cuidado com aquilo que você lê. Muito cuidado com a internet. A internet, apenas um clique, leva você a fazer a vontade do diabo e não a vontade do Senhor, que é a nossa santificação. Que Deus nos abençoe a termos uma vida santa, para agradar